Boa noite, amados irmãos da IPB da Graça. Hoje é quarta-feira, dia do nosso estudo bíblico. Eu convido os irmãos a acompanhar a leitura da Palavra de Deus, que está lá em Josué, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 9. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: Tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos durante longo tempo até o dia de hoje não desamparastes, antes tivesse o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus, tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido. Voltai-vos, pois agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência os mandamentos e a lei de Moisés, servo do Senhor, que vos ordenou que ameis o Senhor vosso Deus, andei em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã, a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre os seus irmãos, daquém do Jordão, para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltai às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Repartiu com vossos irmãos os despojos dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Silo, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor, por intermédio de Moisés. Irmãos, esse texto fala de um líder que foi escolhido por Deus e que era obediente a Moisés, que observava as leis do Senhor, que ouvia a voz do Senhor e também que ouvia também a voz de Moisés, que era seu líder. Todos nós somos liderados. Primeiro, nós precisamos de entender que nós somos liderados por Deus. Deus é o nosso líder maior, Ele que é o Senhor, Ele que é o governador das nossas vidas e também da sua amada igreja. Mas nós temos líderes também na igreja. E Deus quer que nós venhamos a respeitar, a obedecer e a guardar as suas leis e o seu mandamento em nossos corações. E o tema que eu gostaria de falar nesta noite é o seguinte: líder que abençoa. Josué foi um grande líder da nação de Deus, da nação de Israel. Josué, ele tinha respeito, intimidade e ouvia a voz do seu líder, e antes dele pegar e tomar a frente da liderança, Deus fez com que Moisés preparasse Josué para que ele fosse um grande líder para poder governar o seu povo na ausência de Moisés. E todos nós precisamos de ter líderes. Todos nós precisamos de ouvir a voz da liderança da igreja, dos líderes espirituais que Deus colocou na nossa vida. E eu fico muito feliz de dizer que a amada Igreja da Graça, Deus tem nos abençoado, Deus tem usado a liderança da Igreja da Graça para que o seu povo seja abençoado. E Deus continuará nos usando para a honra, glória e louvor dele mesmo.
Então, meus irmãos, o líder, né, primeiro, o líder que abençoa é aquele que observa e vê os servos do Senhor guardar nos corações tudo aquilo que ensinou aos seus servos. Um líder, para que ele seja abençoador, para que ele abençoe o povo de Deus, ele tem que observar se aquilo que está sendo transmitido, aquilo que está sendo ensinado, né, está sendo aprendido pelos seus ouvintes, pelos seus liderados. Nós precisamos de entender que aquilo que nós ensinamos precisa de ser importante aos ouvintes que ouvem a palavra de Deus, aqueles que ouvem os mandamentos e as leis de Deus. E Josué, ele era esse homem. Quando ele falava ao seu povo que estava à mercê da sua liderança, ouvia a sua voz, ouvia o seu comando. E Deus, ele quer que a amada igreja dele seja ouvinte do Senhor, seja ouvinte do líder que o Senhor colocou à frente para poder liderar, né, a sua amada igreja. Então, e Josué, ele confirma, além de o líder, né, que abençoa, observar e ver se os seus ouvintes estão guardando nos seus corações tudo aquilo que ele ensina, né, ele também precisa de ser um líder que nem Josué, que confirma, né, dizendo assim: e vocês têm também a mim obedecidos. O líder conhece seus liderados e seus corações. E ele diz, Josué, e tendes em tudo feito o que vos ordenei. Josué aprendeu que todos devem ser liderados. Josué, ele ouvia e guardava os ensinamentos de Moisés, seu líder, no coração, e também Deus. Deus liderava, Deus comandava, Deus abençoava, Deus mostrava o caminho para Moisés, e depois Moisés passou para Josué, para que Josué pudesse dar continuidade daquilo que ele havia aprendido com o seu líder Moisés. E também daquilo que ele havia aprendido com Deus. Deus era o mentor, Deus era o Senhor que ensinava Moisés e que Josué observava, aprendia com Moisés, com o seu líder. A segunda coisa, meus irmãos, que Deus nos ensina, que o povo de Deus e seu líder é abençoado quando o povo não desampara seus irmãos. Antes tem o cuidado de guardar os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e os praticam. Então a igreja abençoada é aquela igreja onde ela ouve a palavra de Deus, onde ela pratica a palavra de Deus e onde ela não desampara os seus irmãos. Aqueles que estão sofrendo, a amada igreja ampara, sofre junto com eles, ora junto com eles, busca através da oração o conforto espiritual de Deus, busca através da oração as bênçãos de Deus na vida dos seus semelhantes e também na vida dos seus queridos irmãos que vivem em comunhão na amada igreja. Então Josué, ele é um líder exemplar e um líder que abençoa porque ele ouve a palavra de Deus, ele ouve as palavras de ensinamento do seu líder Moisés e ele pratica as palavras que aprendeu e os ensinamentos e também a lei e os mandamentos de Deus. Nós precisamos de ser ouvintes, mas nós precisamos de praticar, de aprender com Deus e fazer com que aquilo que nós venhamos a aprender seja bênção na vida de quem nós amamos e também na vida da amada igreja. Precisamos praticar, precisamos levar aos corações dos amados irmãos e não deixar que eles sejam desamparados ou que eles vivam sem o amor da amada igreja. E é interessante que quando nós praticamos e quando nós vivemos isso, assim como Josué viveu,
né? A palavra nos ensina que o Senhor vos dará repouso, o Senhor vos dará descanso, o Senhor vos dará paz em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio às adversidades que acontecem na nossa vida. E Deus, ele tem sido fiel, ele tem guardado a sua amada Igreja da Graça, tem guardado as vidas das nossas famílias, os nossos filhos, os nossos netos. Então, meus irmãos, o que o Senhor tem feito na vida da Igreja IPB e também na vida da Igreja da Graça? Deus tem demonstrado o seu amor, o seu poder, a sua proteção. Deus tem se revelado a nós como o guarda de Israel, que guarda, que cuida e que zela pelo seu povo. Deus, ele é o Deus que ele nos ama, que nos guarda e que nos protege. Então, o Senhor não só vos dará repouso e paz, o Senhor vosso Deus vos dará vitória, né, se tiveres o cuidado de guardar com diligências os mandamentos e a lei de Moisés, servo do Senhor. Deus, ele irá trabalhar e continuará trabalhando na nossa vida, se nós formos fiéis a ele, se nós o buscarmos e se nós estivermos com a nossa mente, o nosso coração e a nossa oração voltada para o nosso Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus também nos ensina, aqui nesse texto de Josué, capítulo 22, que o nosso Deus, ele é um Deus que, quando o seu povo ouve a sua voz, quando o seu povo obedece às suas leis e os seus mandamentos, a prosperidade na nossa casa, a prosperidade no nosso lar. A palavra de Deus aqui usa muito e fala para que os servos de Deus e os guerreiros e as 2,5 tribos, que eles voltassem para as suas tendas. Era porque eles não tinham casa. A tenda deles, né, era a casa deles. Eles estavam vivendo como nômades, sem casa, sempre mudando de endereço ou de região por causa das campinas, por causa do pasto para os seus gados, para as suas ovelhas, e também sempre mudando para perto de rios com águas saudáveis, para que houvesse higiene e saúde também no meio do seu povo. Então Deus, ele também nos dá para nós a sua prosperidade. E o texto aqui nos ensina e fala sobre isso, aqui no versículo número 7, começando na parte B, e depois o 8 diz assim: E Josué, ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou, e lhes disse: Voltai às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com os vossos irmãos os despojos dos vossos inimigos. E o versículo 9 nos diz assim: Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Silo, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor por intermédio de Moisés. Então, quando nós ouvimos e obedecemos a voz do Senhor e também obedecemos o nosso líder espiritual, o que acontece? Né? Deus, ele faz com que nossas vidas sejam prósperas diante de todos os desafios que nós tivermos na nossa vida. Não importa as adversidades, não importa o problema que nós estivermos vivendo, quando nós olhamos para Deus, quando nós ouvimos e obedecemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos e respeitamos e obedecemos os nossos líderes espirituais, no caso aqui na IPB da Graça, a liderança da Graça ela é formada pelo Paulo, né, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos professores da escola dominical, pelas as departamentais que existem na igreja. Então nós precisamos de ouvir, né, cada um deles, para que Deus assim possa
a nos abençoar e nós usufruirmos das bênçãos maravilhosas de Deus e também das prosperidades que Deus tem para nós, né? Então, meus irmãos, o que Deus ensina para nós nesse texto? Deus nos ensina, primeiro, né, que Deus não quer sacrifício de nenhum de nós, né? Deus quer que nós venhamos a guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos e as suas leis no nosso coração. Meus irmãos, Deus quer que nós venhamos a guardar as suas palavras nos nossos corações, que nós venhamos a aceitar a palavra de Deus, mesmo quando a palavra de Deus estiver nos exortando, mesmo quando a palavra de Deus estiver nos ensinando ou nos corrigindo, quando nós erramos, nós precisamos de entender que tudo o que Deus faz é para que o seu povo cresça, para que o seu povo seja próspero e seja um povo abençoado, né? Então, meus irmãos, uma boa noite a todos, né? E que nós possamos ouvir a voz de Deus, que nós possamos ouvir os líderes que foram escolhidos por Deus, que foram homens que podem abençoar as nossas vidas. Gostaria de convidar os irmãos para que nós possamos estar orando. Maravilhoso Deus, nós te damos graça e te pedimos perdão pelos nossos pecados. Pai, usa as nossas vidas. Visita com teu Espírito Santo, ó Pai, a sua amada Igreja IPB da Graça. Estenda a sua mão poderosa sobre a vida da amada Igreja da Graça. Obrigado, Senhor Jesus, pelos seus cuidados, pelo seu amor pela IPB da Graça. Obrigado, Senhor, pelo seu amor pelas famílias da IPB da Graça. Nós queremos te agradecer, queremos te pedir perdão, porque muitas vezes nós pecamos diante da sua grandeza, diante do seu poder. E queremos também nessa hora, Deus, colocar a vida dos enfermos diante do altar do Senhor. Visita, ó Pai, os enfermos da amada Igreja IPB da Graça, ó Deus. Visita os seus corações, conforte os seus corações. Quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja confortando a família da nossa irmã Ângela, que está, ó Pai, enlutada, os seus irmãos e irmãs que ficaram, ó Deus, de luto, que o Senhor esteja ali abençoando as suas vidas. E também, ó Deus, quero colocar diante do Senhor a filha da Dona Norita, a sua filhinha, a neta da Dona Norita, a sua família, a sua casa, que eles possam confiar no Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso e guardião da Igreja de Israel. Que eles possam sentir, né, a mão poderosa de Deus protegendo, guardando a vida da sua filha e também, ó Deus, levando do milagre do Senhor e das bênçãos do Senhor até aquele leito onde ela está no hospital se recuperando neste momento. Que o Senhor estenda a sua mão poderosa, que o Senhor derrame das suas ricas bênçãos sobre a sua vida e que logo ela possa estar junto com a sua família, agradecendo a Deus e regozijando e desfrutando do amor de Deus e da sua bênção e da sua graça na vida da sua família. Pai, obrigado por tudo, nós te agradecemos, te louvamos e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos perdoe. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado, ó Deus, a IPB da Graça, as nossas famílias, os nossos filhos, e nós, ó Pai, não temos como te agradecer, porque seria pouco tudo aquilo que nós fizermos em relação à gratidão ao Deus da nossa vida. Nós te pedimos que o Senhor nos dê e nos conceda uma boa noite e que a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor, ó Deus, possa nos dar repouso, que nós possamos deitar, descansar e dormir tranquilo, porque o guarda de Israel está guardando as nossas casas e as nossas vidas. Obrigado por tudo. Amém e amém.